Hoje, ao começarmos o ano de 2017, o Senhor me deu uma palavra que nada mais é do que a promessa que Deus fez para a tribo de Aser, para que eu pudesse partilhar. Eu poderia pregar em qualquer uma das promessas e certamente muitas lições nós teríamos. Mas Deus me disse: fala com o meu povo que é esta palavra que eles devem receber como profecia para o ano de 2017. Quantos querem receber uma profecia de Deus aqui? Então vamos ler Deuteronômio 33, versos 25 a 29. De Aser disse: bendito seja Aser entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e se banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze as tuas sandálias, e não os teus ferrolhos. E como os teus dias durará a tua paz. Não há outro amado semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti, e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Deus é um Deus que ama marcar tempo, dividir estações, estabelecer tempos de recomeço. Nós estamos no primeiro dia do ano, e eu creio que toda vez que o ano vira, a gente tem a oportunidade de olhar para trás e refletir sobre os erros que cometemos, e como que dar uma zerada, né? Começar de novo e dizer: Deus, eu não quero cometer os erros que eu cometi, e aquilo que eu não fiz que deveria ter feito, eu quero prometer fazer isso no ano de 2017. Quantos fizeram isso numa oração ontem à noite, pelo menos? Isso é natural do ser humano, não é verdade? Aqui a gente vê Deus trazendo através do seu servo Moisés uma palavra específica para cada uma das 12 tribos. E eu, especificamente, na orientação de Deus, vou usar só a promessa feita por Deus à tribo de Aser. Por que Moisés está fazendo isso? Porque Moisés está no final da sua vida. Um ciclo muito importante está terminando. O ciclo sob a égide, a liderança de Moisés, está passando. E uma nova etapa, a etapa em que Josué seria o líder, estaria começando. E antes que comece essa nova etapa, Deus então traz essa palavra para cada uma das tribos. E pela orientação de Deus, eu desejei partilhar estas promessas que foram destinadas a esta tribo, porque também dizem respeito à tua vida. Cada uma das promessas feitas por Deus para as 12 tribos revelam o caráter de Deus, o propósito de Deus, o que Ele deseja para o seu povo. E hoje, então, que estamos começando o novo ano, eu quero partilhar com vocês estas promessas que Deus fez há mais ou menos 3.500 anos atrás, mas que também dizem respeito a nós. Amém? A primeira promessa que está aqui dentro do arcabouço da palavra toda à tribo de Aser é que Deus promete sapatos de ferro para estradas pedregosas. Eu preciso fazer uma correção, porque nas versões em português, o texto diz assim: de Aser disse: bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos. A palavra hebraica aqui, queridos, é literalmente
Naal, Min-al. Aliás, está no Min-alecha, as tuas sandálias. Tem nada a ver com ferrolho aqui, fala de sapato. E esta razão a gente compreende quando a gente entende o contexto. Quando Josué dividiu as tribos, para a tribo de Azer foi destinada uma porção de terra litorânea acima da cidade hoje moderna conhecida como Haifa. Haifa é a cidade de Israel onde está toda as telecomunicações. Acima de Haifa, esta era a porção de terra que Deus deu a Azer, indo até o que hoje é o nosso Líbano. Esta é uma região muito montanhosa. E aquelas montanhas são muito pedregosas. Então o que Deus está dizendo, olha, eu estou dando para vocês uma região de montanha, de muitas pedras, mas a minha promessa é que junto com a montanha pedregosa, eu estou dando sapatos de ferro. Que promessa maravilhosa, né? Tem muita gente que vai dizer assim, olha, eu queria muito que o pastor viesse me dizer que no ano novo eu vou andar de pantufa. Eu adoraria que o pastor viesse me dizer que eu iria andar em terrenos planos. Mas não é isso que Deus promete aos seus filhos. Ele está dizendo, você vai ter que subir montanhas. Vai haver momentos difíceis. As montanhas a serem conquistadas serão pedregosas. Mas o que Deus está dizendo para você é que Ele está te dando sapatos de ferro, para que você possa pisar sobre as pedras, galgar as montanhas e não ter os seus pés mutilados, feridos, e dessa maneira ficar impedido de conquistar. Declare assim sobre a sua vida, diga assim, a promessa de Deus na minha vida é maravilhosa. Ele não esconde a verdade. Diga, haverá lutas, mas o Senhor está me dando sandálias de ferro. Amém? Existem alguns ditados no inglês que são muito interessantes, né? No pain, no gain. Sem dor, não tem ganho. Não é isso? No guts, no glory. Sem coragem, não tem glória. Sem luta, não tem glória. Não é? Que mais? No struggle, no growth. Sem lutas, não tem crescimento. Declare assim, este vai ser um ano de batalhas, mas vai ser um ano de vitórias, porque Deus vai me dar todo o equipamento necessário para subir as montanhas pedregosas, e o Senhor me manda te dizer que Ele vai entregar a você sandálias de ferro. Amém, querido? Então a ordem de Deus é clara, marchem. Marchem e possuam o território que eu lhes dou. Se eu estou lhes dizendo que o seu território é montanhoso, e as montanhas têm pedras, eu estou te dizendo que eu estou te dando sandálias de ferro. Essa é a promessa de Deus a Azer. Mas essa é a promessa de Deus também para nós, para esse ano novo. Amém? Então quando vierem as lutas, quando você sentir que os momentos são momentos de subir a rampa, literalmente quando você tiver que enfrentar situações que não são naturais, que não é aquela situação que você leva como uma caminhada diária, que você anda e você nem percebe. Quando você caminha na velocidade que você está acostumado, num terreno plano, você nem se cansa, nem transpira. Mas Deus está te dizendo, eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho conquista para vocês em todas as áreas. Na área pessoal, na área espiritual, na área emocional, na área relacional, na área familiar. E Deus está dizendo, olha, se vocês não estiverem dispostos a subir as montanhas e galgar por cima das pedras, a conquista não virá. Mas eu estou com vocês e eu darei a vocês o equipamento necessário. Amém? A segunda promessa neste texto, o texto diz assim, como os teus dias durará a tua força. Mais uma vez eu quero dizer que a tradução em português não é boa. Vocês todos já conhecem a palavra hebraica para paz, né? Porque o texto está dizendo, e como os teus dias durará a tua paz.
Todo mundo sabe qual que é a palavra paz em hebraico, não sabe? Como é que é? Shalom. Mas a palavra aqui não é shalom. A palavra aqui é dové. E dové é literalmente força. Então o que Deus está dizendo assim, olha, como os teus dias durará a tua força. O que Deus está dizendo? Olha, tantos quantos forem os dias que você viver, tantos serão os dias que eu lhe darei força. Declara assim: Deus tem força para mim, para vencer os meus desafios. E sabe o que é lindo aqui? O texto não fala de dia no singular, mas fala de dias no plural. E refletindo sobre isso, eu quero trazer aqui 3 aplicações para a pluralidade dos nossos dias. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus está dizendo o seguinte, que Ele vai nos dar forças para cada um dos 365 dias. Diga assim, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, Deus me prometeu força. Você está me entendendo, querido? O mundo quer que você aceite a fraqueza. E o mundo tem as suas razões, as suas explicações. Muitas vezes são razões psicológicas. Outras vezes são razões circunstanciais. É o mundo que está difícil, é a crise que está tremenda. A minha vida que está um caos. Mas o que Deus promete a você, que para cada dia Deus tem uma força nova. Ele renovará a tua força. Dia após dia, Deus vai te dar força para vencer a tua guerra. Amém? Diga assim, cada um dos meus dias, no ano de 2017, o Senhor me promete força. Querido, você não é fraco, porque o teu Deus é forte. Amém? A segunda aplicação para esta pluralidade dos dias é que Deus está dizendo o seguinte, que Ele vai nos dar força para cada tipo de dia que a gente vai enfrentar. Porque os dias são muitos e eles são diferentes. Sim ou não? Alguns dias o sol vai brilhar e o céu vai estar azul. Outros dias haverá nuvens negras. Alguns dias a brisa vai estar tranquila. Outros, a brisa será causticante. Ou então serão vendavais que virão contra a tua vida. Deus está dizendo que você vai ter dias bons e dias maus. Dias tranquilos e dias de guerra. Mas Deus está dizendo, em todos eles eu estarei te dando forças. Quantos creem? Quantos recebem essa palavra? Diga, eu creio em nome de Jesus. A terceira aplicação é que Deus vai nos dar força em todas as etapas dos nossos dias enquanto vida inteira. Quando a gente tem 20 anos, a gente quer pegar o leão pelo rabo. Quem aqui tem 20 anos ou está perto disso? Você tem dor no corpo quando se levanta? Não? Eu tenho. Você tem cansaço no final de dia? Ai, como está doendo os pés. Não? Quantos anos você tem? 20. Querido, os dias dos 20 anos são dias maravilhosos. Você está na exuberância, está cheio de força e cheio de vigor. Não é isso? Nos 30 anos, a gente trabalha o dia inteiro. Geralmente aos 30 você está começando a vida. Eu estava aos 30 anos já com uma igreja aí de umas 200 pessoas. Gente, não tinha dia, era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cedo, à tarde, à noite. Ia dormir animado. Oh, amanhã tem mais. Quando você chega aos 40, o corpo começa a te mandar algumas notícias. Alguns avisos, olha, você já não está tão forte como você era. Começa a se cuidar. E aí nessa hora, geralmente os homens e as mulheres começam a tomar estaminas, fazer exercício físico, se preocupar com o peso, não eu.
mas a grande maioria. Aos 50, aos 60 e 70, a gente começa a admitir que o envelhecimento é inevitável, é inexorável, que você não é como era, o teu corpo não responde como respondia, tudo fica mais difícil, e você percebe a tua finitude, percebe que a morte é uma questão de tempo. Mas eu quero te dizer, querido, que isto é uma reflexão natural. Mas a promessa de Deus é sobrenatural. Porque a promessa de Deus, ela reverte esse processo. E eu quero ler para vocês lá Isaías 40, também um texto muito conhecido por todos, Isaías 40, de 28 a 31, que diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte e ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aí ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, queridos? Há uma força, um vigor sobrenatural de Deus. O que Isaías está dizendo, ele revela isso porque ele, na verdade, Isaías 40 está contando a história do caminho de volta do povo de Israel da Babilônia. Ele está profetizando o que aconteceria de volta a Israel. E neste caminho de mais ou menos 900 quilômetros, num deserto causticante, até os jovens se cansariam. Mas Deus diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, querido, eu quero te dizer, o Senhor te promete que neste novo ano e ao longo da sua vida, dos momentos em que a tua força tiver esvaído do seu corpo, Deus haverá de renovar as suas forças, se você espera no Senhor. Quantos esperam em Deus? Não tenha um olhar para o futuro como um olhar de calamidade. Não há nada que Satanás tenha feito na tua história que Deus não possa reverter. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Subirão com asas como águia. Provérbios 4, 18 e 19 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Diga assim: em Jesus eu fui justificado. Se eu fui justificado, eu sou justo. Digo, meu caminho, todos os dias, será como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus compara a vida daquele que foi justificado, como o nascer do sol. A noite passa, as lutas passam, e o sol começa a brilhar sobre a sua vida, até chegar ao pino, ao meio-dia, até chegar a ser dia perfeito. Então eu não quero trazer para você uma palavra de motivacional. Não, queridos, eu quero trazer para você uma promessa de Deus para a tua vida. Porque a maneira como você encarar a palavra de Deus e a promessa de Deus e a aliança que Deus tem para com a tua vida, com a tua família, será a diferença que você vai experimentar no ano de 2017. Se caminhar pelo natural, aos olhos humanos, muito em breve
a alegria do ano novo passará. Essa falácia de achar que vestir cor branca vai trazer paz, ou amarela vai trazer dinheiro, ou verde vai trazer emprego, ou pular 7 ondas vai trazer sorte. Isso é uma falácia que as pessoas acreditam e logo voltam ao pessimismo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Querido, você vai ter que subir a montanha será pedregosa, mas o Senhor renovará as tuas forças. Amém? Quantos creem nisso? A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês, na verdade, é uma pergunta retórica. Porque é uma pergunta que, com a sua resposta, você vai ter o entendimento da base e do fundamento dessa promessa. Quem é aquele que te dá força? E o texto responde: é aquele que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. Diga assim: eu ando sobre a terra, mas o meu ajudador cavalga sobre os céus. E ele não está nos céus alienado das nossas dificuldades. Ele não é um Deus do deísmo, que criou e deixou o mundo à mercê de si mesmo. Ele é o Deus que cavalga sobre os céus, acima das nuvens, acima das dificuldades, mas Ele vem na minha direção para me ajudar. Amém? Quem é o teu ajudador, querido? Diga: aquele que cavalga sobre as nuvens. O inimigo pode querer que você viva deprimido, pessimista, mas a promessa de Deus é que para aquele que crê, o ajudador virá. Amém? Ele mesmo, não somente os anjos, Ele mesmo cavalga com realeza sobre as nuvens para vir na nossa ajuda. Quem é este que nos dá força? É o Deus eterno, que é a tua habitação. Esta palavra no Velho Testamento, ela tinha o seguinte sentido: Deus veio habitar no meio do povo, no tabernáculo, e o povo habitava em torno do tabernáculo, porque ali estava Deus habitando. No Velho Testamento era assim, e no Novo Testamento a promessa de Jesus disse: eu vou, mas enviarei outro Consolador, que habita convosco, mas estará dentro de vós. Diga: no Velho Testamento Ele habitava comigo, no Novo Testamento Ele habita dentro de mim. Sabe por que você vai ser forte? Porque dentro de você está aquele que tem todo o dinamis, todo o poder, toda a energia, toda a capacidade para que você vença as suas dificuldades. Amém? Amém, queridos? O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os teus braços. Olha que figura linda. O Deus que está nas alturas desce até nós e coloca os braços debaixo de nós. As sandálias de ferro podem ser vistas como dons, como capacitações, mas também como sinônimos, como metáfora do próprio Deus que entra debaixo de nós. Então você não vai pisar sobre as pedras, você vai pisar sobre os braços do Deus eterno. Amém, querido? Quantos aqui estão vivendo um momento muito difícil na vida hoje? Está difícil, você fala: Deus, eu não estou conseguindo. E o Senhor me manda te dizer: fica firme, continua invocando o meu nome, continua crendo na minha promessa, porque eu vou estar com você. Você não está sozinho. Quem é este que nos dá força? Ele é o que expulsa o inimigo diante de nós. E quando fala do inimigo, é claro que está de alguma maneira particularizando o inimigo de Israel,
aqueles os quais Azer deveria enfrentar, mas nós temos um arqui-inimigo, que é Satanás, e Deus está dizendo, é Ele quem vai expulsar o inimigo da tua vida, da tua família, dos teus sonhos, da tua vida financeira, da tua vida particular, da tua vida profissional, amém? Os inimigos serão expulsos. Quem é esse Deus? É o que nos promete segurança, e Ele diz, Israel, pois, habitará seguro. Diga assim, eu, pois, habitarei seguro. Aí ele diz, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Essa é a palavra de um líder que liderou um povo que cometeu todo tipo de erro, de pecado, de rebelião, de resistência, de reclamos. Mas ao final da sua vida, ele é canal de Deus para trazer uma palavra de promessa. Sabe, querido, eu aprendi uma coisa. Eu me lembro que antes de eu ser pai, eu tinha muita dificuldade em entender o amor de Deus. Antes de ser pai, quando eu queria chegar pertinho de Deus, eu chegava pertinho de Jesus. Porque eu pensava, Jesus é humano como eu, apesar de ser Deus, Ele me entende. Mas Deus era aquela figura poderosa, perfeita e inacessível. Aí eu fui pai. Eu descobri que ser pai é amar incondicionalmente uma pessoa imperfeita. E a gente ama um filho quando ele acerta ou quando ele erra. Só quem é pai ou mãe entende isso. Se você não teve esse privilégio, você pode entender intelectualmente, mas não experimentalmente. Quando eu comecei a perceber como eu amava a Érica, como eu era capaz de dar vida por ela, eu comecei a olhar para o meu Pai Celeste de um jeito diferente. E nos momentos que eu errava, ao invés de eu fugir dele, eu queria correr para ele. Nos momentos em que eu estava sentindo que eu estava de mal dele, eu percebia que não era ele que estava de mal de mim, mas era eu que estava em rebelião contra ele. Então eu quero te dizer, querido, teu Deus é teu Pai, e Ele está ao seu lado. Nós, como pais humanos, somos muitas vezes incapazes de resolver os problemas dos nossos filhos, mas o Pai Celeste, Ele é capaz, meu querido. E a palavra de Deus nos mostra que o projeto dele é que você viva em segurança, que tenha abundância de cereal, de vinho, de orvalho dos céus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É Ele quem nos promete tudo isso. E Ele então faz a seguinte pergunta. Ele diz assim, feliz és tu, Israel. Quem é como tu? Pergunta para a pessoa ao teu lado, você já aceitou Jesus? Quantos aqui já aceitaram Jesus? Você tem noção do que isso significa? Você tem noção que o teu nome está escrito no livro da vida? E que os teus pecados já foram perdoados e cravados na cruz. E a Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Você tem noção que os anjos olham para nós e não compreendem o amor de Deus por esse povo tão imperfeito que nós somos? Quantas vezes você errou? E quantas vezes Ele te deu perdão? E renovou a sua aliança. E quantas vezes Ele continuou te dizendo, estou com você, não desisto da tua vida. Amém, queridos? Este é o nosso Deus. E Deus olha para nós e diz, eu vou te usar. Mesmo com a tua incapacidade de discernir, de compreender todas as coisas. E Ele vai nos influenciando, nos inspirando,
nos transformando. Eu quero te dizer, querido, que no ano de 2017, esse Deus vai estar pertinho de você. Deixa Ele te influenciar, deixa Ele te inspirar. Deus está perguntando para você: quem é você? Quem é feliz como você? Diga assim: Senhor Deus, ninguém. Diga: Senhor Deus, ninguém é feliz como eu, a não ser que conheça Jesus. Deus está dizendo: quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Você não precisa de remédios para ter felicidade. Você precisa entender quem é o Deus que te ama e que cuida de você, para que você possa descansar a cada dia da tua vida, porque não importa que esteja tudo mal, no final vai dar certo, porque Deus prometeu, vai dar certo. Ele nos promete vitória sobre o inimigo. Ele diz: eu sou o escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Quando vem os dardos do inimigo, o escudo dele é intransponível. Quando ele é espada contra o nosso inimigo, nós seremos elevados à posição de alteza. Diga assim: no ano de 2017, a vitória do Senhor na minha vida vai elevar o meu status perante os homens. Nossos inimigos, o texto diz, nos serão sujeitos e seremos elevados em lugares altos. Eu não vou desejar para vocês um feliz ano novo, porque desejar a alguém um feliz ano novo é simplesmente a expressão de uma vontade impotente. Porque o que eu desejo para você não vai fazer absolutamente nada na tua vida. Mas eu vou declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Porque esta sim, não é insípida, não é vazia, é poderosa. Porque na palavra de Deus está contido o seu poder, a sua justiça e o seu ato criativo e a capacidade de tornar tudo o que Ele prometeu execuível, concreto, verdadeiro, palatável, experimental. Quantos aqui querem receber esse nome de Jesus? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, meu querido. No primeiro dia do ano de 2017, nós precisamos dizer para Deus que a gente quer viver assim. Porque grande parte dos nossos problemas interiores, grande parte é consequência de ficarmos ansiosos com algo que pode ou não pode acontecer, com medo de um inimigo que já está manietado, que já foi vencido na cruz. Pai, eu quero orar por cada um dos meus queridos aqui. Em primeiro lugar, eu quero te adorar, Senhor. Te adorar porque Tu és um Deus tão tremendo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se andássemos de pantufa, seríamos um povo enfadado. Mas quando o Senhor permite que nós passemos por guerras, por lutas, quando o Senhor permite que a gente tenha que passar por terrenos pedregosos, mas o Senhor nos coloca sandálias de ferro, nós saímos mais forte do que entramos naquela luta. Então eu quero orar por esse povo que está aqui, Senhor. Muda o coração, muda a visão, muda a fé, muda o entendimento, Senhor. Porque as lutas virão, mas o Senhor está conosco. Diga assim: obrigado, Senhor, porque as lutas virão, mas o Senhor está comigo todos os meus dias, todos os 365 dias deste ano, nos momentos fáceis
e nos difíceis, o Senhor estará ao meu lado. Tu és Senhor dos senhores. Tu és o Rei da minha vida. E eu me consagro a Ti. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Confio em Ti e sei que tudo farás. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o Teu amor, ó Pai celeste, amor incondicional por nós pecadores, e que as consolações daquele que habita em nós, o Espírito Santo da promessa, nos fortaleçam a cada dia, renovem as forças, para que em todos os momentos o Senhor seja glorificado na nossa vida, na vida ou na morte, na alegria ou na dor, na vitória ou na batalha, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feliz ano novo. Deus te abençoe. Um ano de muita vitória para vocês, em nome de Jesus.